Olá, alunos do nono ano, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar início, mais um PET, é, dessa vez é o PET 2 da semana 1, de História 2021. Na aula de hoje, nós vamos estar fazendo a explicação e a correção da semana 1 do PET, volume 2. Nessa semana 1, nós vamos estar falando sobre a proclamação da República. Todos nós sabemos que dia 15 de novembro, é feriado, onde que comemoramos a proclamação da República. A República, durante a proclamação da República, nós vamos ter aí duas repúblicas. Primeiro, a República da Espada, a República da Espada foi o período inicial da Primeira República Brasileira e foi caracterizada por dois governos militares. O de Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o que programou a República, e o de Marechal Floriano Peixoto. Esse período estendeu-se de 1889, com a proclamação da República, até 1894, quando o Prudente de Moraes assumiu a presidência do Brasil. Então, nós vamos ter aí a primeira fase da República, nós vamos ter a República da Espada. Essa República da Espada, foi o período inicial da Primeira República Brasileira. Esse período ele foi caracterizado por dois governos militares. Tiveram dois governos militares na presidência, que foi o de Marechal Deodoro da Fonseca e o de Marechal Floriano Peixoto. Esse período, ele ficou ali entre o ano de 1889, com a proclamação da República, até 1894, quando Prudente de Moraes assumiu a presidência do Brasil. Nós vamos ter também a República Oligarca. Como que era o período da República Oligarca? O período da República Oligarca foi o período de 1894 a 1930. Lembrando que o primeiro período da República foi a República da Espada. Depois nós vamos ter a República Oligarca. Esse período da República Oligarca foi de 1994 a 1930 e é conhecido como República Oligarca, Esse nome se deve ao domínio da elite cafeicultora, que recebe o nome de oligarquia, que é o governo de poucos, no controle do regime republicano. Então, o período da República Oligarca é um período também que nós vamos estar falando sobre os coronelismos. Nesse meado de 1930, essa república é uma república que se deu o nome do domínio da elite cafeicultora. Então, os grandes fazendeiros que tinham ali as suas fazendas de cafés, eles que estavam governando o país, que era o coronelismo. Essa oligarquia é uma oligarquia de governo de pouco, onde que poucos poderiam governar. Nem todos tinham o privilégio de governar, o controle do regime republicano. Nós vamos ter aí, o período aqui da República Velha, que vai de também é conhecido, quer dizer, como República Velha, o período que vai de 1889 a 1930. Nós vamos ter aí alguns governos que durou de 1899 até 1930. Primeiro, vocês lembram que nós tivemos dois militares, que eram militares que governavam o país, que é Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, que ele era do estado de Alagoas, a profissão dele era militar, e ele ficou governando o país, o Brasil, de 1889 a 1991. Depois de Marechal Deodoro da Fonseca, veio Marechal Floriano Vieira Peixoto, também de Alagoas. Ele era militar, ele ficou de 1891 a 1894. Aí depois, nós não tivemos mais o governo militar, mas sim o governo das duas oligarquias, ou seja, dos dois maiores estados daquela época, que era São Paulo e Minas Gerais. Esses governos vão receber o governo de café com política, onde que São Paulo era o grande produtor de café naquela época e Minas Gerais era o grande produtor de leite. Então, ficava uma alternância. Ora, São Paulo governava,
ora Minas Gerais governava. E nós vamos ter alguns governos de São Paulo, que é Prudente José de Moraes e Barro, era de São Paulo, tem a profissão dele aí e o período que ele ficou. Nós vamos ter também Manuel Ferraz do Campos Salles, era de São Paulo. Vamos ter Francisco de Paula Rodrigues Alves, era de São Paulo, e depois veio o estado de Minas Gerais no governo, que foi Afonso Augusto Moreira Pena, também era de Minas. Nós temos Niro Procópio Pensanha, ele era do Rio de Janeiro, nós vamos ter uma diferença, né? Vamos ter Hermes Rodrigues da Fonseca, que era do Rio Grande do Sul, também militar. Depois vamos voltar de novo, né? Agora vem as oligarquias do estado de Minas Gerais. Nós vamos ter Venceslau Braz Pereira Gomes. Depois nós vamos ter Delfim Moreira da Costa, né? Também mineiro. Aí depois muda. Nós vamos ter Epitácio Lindolfo, que é da Paraíba, um professor. Depois nós vamos ter Arthur da Silva Bernardes, que é de Minas Gerais. Depois vão ter o Washington Luiz Pereira de Souza, que é de Rio de Janeiro. Mas vocês vão ver aí que a maioria do governo era quem? Minas e São Paulo. Ok? Aí nós vamos ter também a Constituição de 1891. Essa Constituição de 1991 foi a Constituição de quê? A criação dos 3 poderes aqui no Brasil, que foi o poder executivo, legislativo e judiciário. E ficar extinto, ou seja, tirou o poder moderado, que foi o primeiro poder criado aqui no Brasil. Então tiraram o poder moderado e assumiu aqui os 3 poderes, que é o executivo, legislativo e judiciário. Também nós vamos ter a separação entre Estado e a Igreja, né? Cada um vai ter a sua função. Vão ter também a liberdade de culto para todas as religiões, né? Nós sabemos que naquele tempo era mais só a Igreja Católica. Só que aí com a Constituição de 1891, nós vamos ter a liberdade, né, de outros cultos para outras religiões. Nós vamos ter também a garantia do ensino primário obrigatório, laico e gratuito, onde que as escolas particulares vai começar a surgir, escolas particulares, que onde nós vamos ter os ensino primário obrigatório e gratuito. Vai ter também a instituição de voto universal para cidadãos brasileiros alfabetizados maior de 18 anos. Então, aqui quem votava nessa época era só homens alfabetizados. Analfabeto não votava. Então vai ter o voto universal para cidadãos brasileiros, mas homens maiores de 21 anos de idade e alfabetizados. Nós vamos ter também a crise do enchimento. Mas, professor, o que foi essa crise do enchimento? A crise do enchimento foi uma política econômica implementada por um diplomata, o escritor Rui Barbosa, em que a emissão de moeda levou ao crescimento desenfreado da inflação e perda milionária para o governo. Empresário e população comum, a perda milionária para o governo, também para empresários e população comum. O enchimento foi extremamente prejudicial para as classes mais pobres da população. Então, nós já tivemos a primeira crise aqui no nosso território brasileiro, que foi o quê? O enchimento. Esse enchimento foi o quê? O governo começou a fazer emissão de papel moeda, né? De moeda, levou ao crescimento da inflação, liberando empréstimo para todo mundo fazia empréstimo, só que chegou um certo momento, não todo mundo fazia empréstimo já gerado, mas não conseguiram pagar esses empréstimos. Então veio aí a crise do enchimento, pegaram muito dinheiro com os bancos, mas não deram conta de pagar. Foi a primeira crise que nós tivemos aqui no nosso território brasileiro. E essa crise, né, foi extremamente prejudicial para as classes mais pobres da população, né? Nós vamos ter também o coronelismo, né? O coronelismo é uma prática na política brasileira, um comportamento social e político prejudicial e recorrente, se caracterizava pelo controle da política, se caracterizava pelo controle da política por um pequeno grupo de privilegiado que define os ramos políticos de uma cidade ou região, utilizando-se muitas vezes dos meios ilegais. Então ali tinha um coronelismo, tinha ali aqueles grandes proprietários de terra, de cafeicultores. Esses cafeicultores, eles recebiam o nome de coronéis, eles que eram o chefão, eles que escolhiam os eleitores e para votar naquela pessoa que eles escolhiam. Incentivava as pessoas a votar forçado de tal político.
Dentro desse coronelismo, nós recebemos o nome de voto de cabresto. O voto de cabresto ou curral eleitoral, né? Vamos ter uma charginha que está escrita, as próximas eleições de cabresto. Nós vamos ver aí um coronel, né, levando um eleitor para votar naquele político escolhido por ele. Recebe o nome de voto de cabresto ou curral eleitoral. Nós vamos ter aí um eleitor também na outra charginha em verde, indo votar, onde que naquela época o voto era aberto, todo mundo sabia em quem você votou. E tem aqui o que? Um jagunço, um coronel do... um jagunço, o coronel e o eleitorzinho votar aí na urninha e o coronel mostrando para o eleitor em quem que ele teria que votar. Então, muitas vezes, esse povo era obrigado a votar aí à força, então recebia o nome de voto de cabresto ou curral eleitoral. Nós vamos ter aí a política do café com leite. Essa política do café com leite, lembrando, voltando para você, é os dois estados. Nós vamos ter aí uma balancinha. Nós vamos ter São Paulo, que era esse homem de preto, e Minas Gerais, que é o de branco. Então, São Paulo é o café e Minas é o que é o leite, né? A política do café com leite é o nome que se dá ao processo de alternância de poder entre os estados de Minas Gerais e São Paulo, que ocorreu durante a chamada República Oligarca, a fase da República Velha, que foi de 1889 a 1930, que teve início em 1898 sob a presidência de Campos Salles. Então eu falei com vocês, ora São Paulo estava no poder, ora Minas Gerais estava no poder. Então essa política recebeu o nome de política de café com leite. Mas por que, professora, política de café com leite? Porque São Paulo era o grande produtor de café e Minas Gerais o grande produtor de leite naquela época. Vamos agora, né, para a atividade. A número 1, ela pergunta o seguinte: explique com suas palavras o que foi a política coronelista, ou seja, o coronelismo. Coronelismo, né, são ricos fazendeiros, militares e políticos no período da República Velha. Era conhecido como coronéis. Eles controlavam localmente a população por meio da violência institucional, social, econômica e física. Esse controle influenciava toda a organização política do país. Então, qual é a resposta? Ricos os fazendeiros. Quem era o coronelismo? Era quem? Ricos fazendeiros, militares e políticos, no período da República Velha, era conhecido como coronéis. Eles controlavam localmente a população por meio da violência institucional, social, econômica e física. Esse controle influenciava toda a organização política do país. Essa resposta também é tirada do PET de vocês. 2. Quais são as principais características da Constituição de 1991? Se preciso, faça uma breve pesquisa de auxílio. Mas aí, no PET de vocês, no trecho do PET de vocês, eu marquei com marca-texto a resposta. Quando fala para nós quais são as principais características da Constituição de 1991. A principal característica dessa Constituição é o quê? Extinguiu o poder moderador, né? Estabeleceu o Estado laico, separou a Igreja do Estado, instituiu o voto universal masculino para maiores de 21 anos, alfabetizado, e o voto era aberto. Então, essas são as principais características da Constituição de 1991. 3 é uma questão de Enem, né? Nós vamos ter o dia na Universidade de Minas Gerais, em 2012. Aí pergunta para nós: a ideologia republicana ganhou força a partir de 1870. Porque o desenvolvimento das relações de produtos capitalistas em andamento no Brasil, existia mudança que o Império não podia realizar. Todavia, o movimento republicano não foi homogêneo, pois congregava diferentes segmentos sociais, que defendendo os interesses específicos, se opunha à continuidade do Império e o atraso para ele representando. Entre os segmentos sociais acima referido, não se inclui a burguesia cafanheira da elite paulista, interessada em promover centralização política como forma de garantir a ampliação do seu poder, a classe média da centro urbano, representada por ideológicos liberais, defensores do sistema federativo no molde da Constituição americana, os escravos que identificavam a monarquia como agente responsável pela coesão
e pela violência que marcava suas vidas e seus descendentes. Nós falamos alguma coisa de escravo? Acho que dá mal, né? O exército, em que parte da oficialidade era associada por preceito da ideologia positivista, que propunha a consolidação da república autoritária. Vamos ver a que não se inclui? Letra Q. Letra C, né? Os escravos, que identificavam a monarquia como agente responsável pela coesão e pela violência que marcava as suas vidas e de seus descendentes. Então, a que não se inclui na número 3 é a letra C. Número 4, também é uma questão da FUVEST, né? A política do café durante a República, a política do café durante a Primeira República, chegou ao auge do protecionismo com o Convênio de Taubaté, passando depois a reger-se pelas leis do mercado? Procurou atender os interesses dos cafeicultores através de constantes medidas de proteção ao produto? Pode ser equiparada de outras produções agrícolas, todas elas amparadas no plano de defesa? Estendeu exclusivamente os interesses de grandes grupos intelectuais através do plano de defesa? Vamos ver qual é a política do café durante a Primeira República. Vamos ver? Letra B. Procurou atender os interesses dos cafeicultores através de constantes medidas de proteção ao produto. Número 5 é uma questão de Enem, né? Completamente analfabetos ou quais sem assistência médica, não lendo jornais nem revista, nas quais se limita a ver as figuras, o trabalhador rural, a não ser um caso prático, tem o patrão na conta do benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Há então os votos de cabeça que resultam em grandes partes da nossa organização econômica rural. O coronelismo, fenômeno político da Primeira República de 1889 a 1930, tinha como uma das suas principais características o controle do voto, que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, essa prática estava vinculada à estrutura social, letra A, igualitária, com o nível satisfatório da distribuição de renda? Não, né, gente? Igualitária? Estagnada com uma relativa harmonia entre as classes? Não tinha harmonia, né? Tradicional com a manutenção da escravidão nos engenhos como forma produtiva e típica? Ditatorial, perturbada por um constante clima de opressão mantido pelo exército e política? Ou letra E, agrária, marcada pela concentração de terra e do poder político e local? Vamos ver? Letra E, agrária, marcada pela concentração da terra e do poder político local. Fim da nossa explicação e bons estudos.